têm em comum o MBWay, a garrafa Pluma da Galp, aquela que avisa quando está a ficar vazia, o portal Idealista ou até a Segurança Social. O que as une é uma empresa portuguesa que existe há já 22 anos e que se dedica a transformar sistemas complexos em interfaces simples de usar por qualquer pessoa, ou, tecnicamente falando, o Human Design. E neste episódio do É Comunicar que nos entendemos, recebemos a Maria Miguel Rosmaninho, ela que é partner da Tangível, é este o nome da empresa, e é também content designer, ou seja, é a pessoa que domina o copy, a linguagem simples, aliadas à imagem e à funcionalidade, e que nos vai explicar estes tão interessantes projetos e o universo do Human Design. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Maria Miguel, muito bem-vinda ao É Comunicar que nos entendemos. Muito obrigada, Marta, é um prazer estar aqui. Eu sei que normalmente a tratam por Miguel e não por Maria Miguel, então vamos adotar aqui o Miguel, pode ser? Sim, obrigada. Boa. Começo por lhe perguntar, o que é o Human Design? O que é que nos consegue explicar, assim, de uma forma simples, isto? Ora, o Human Design ou Human Centered Design coloca as pessoas no centro das decisões. Significa que quando desenhamos uma aplicação, um site, quando escrevemos uma carta, qualquer conteúdo, qualquer mensagem que queremos transmitir, vamos fazê-lo pensando nas pessoas. Quais as suas necessidades, quais os seus comportamentos típicos, que receios é que têm, que expectativas é que criaram, e todas as decisões que tomamos, no fundo, são baseadas nisto. E não tanto na preferência de uma cor ou de um tipo de letra. É sempre com base naquilo que as pessoas precisam, naquilo que lhes vai facilitar, simplificar a vida. E a Tangível, já existe há 22 anos, sei que o Miguel está na companhia já há 13 anos, ou há mais de 13 anos. Como é que nos consegue explicar como é que é o dia a dia da Tangível? Portanto, chega-vos um cliente, pode ser das mais diversas áreas, e como é que é assim então o vosso fluxo de trabalho e o vosso mindset para encontrar as soluções? É mesmo isso, chegam-nos clientes de diferentes áreas e com diferentes problemas, mas sempre com este objetivo de conseguir simplificar a vida aos seus clientes, aos seus utilizadores. Depois, o que nós fazemos e sugerimos sempre que possível é fazer aquilo que nós chamamos de user research. É ir para o terreno, é conhecer as pessoas que realmente vão usar aqueles produtos ou aqueles serviços. Depois temos diferentes tipos de atividades para conseguir ganhar este conhecimento. Fazemos entrevistas, fazemos observações. Eu lembro-me de um projeto, por exemplo, em que passei o dia em lojas de comércio tradicional, em mini mercados, para conseguir observar as pessoas, como nós às vezes dizemos na brincadeira, no seu habitat natural, a fazer compras no dia a dia, a meter conversa com as senhoras da caixa, para percebermos, lá está, como é que elas interagem, que palavras é que usam, quais é que são os seus comportamentos. Por isso, nós vamos muito para o terreno observar as pessoas. Vamos perceber o que é que as deixa frustradas, o que é que as deixa contentes, e depois é com base nisso que vamos sugerir novas funcionalidades para os produtos e serviços, melhorar o que já existe e, no fundo, ser parceiros estratégicos das decisões de design que se tomam antes de um produto ou um serviço surgir. Ou mesmo quando ele já está no mercado. Também atuamos quando o comboio já está a andar, nós ainda assim também conseguimos ajudar. E essa aplicabilidade que vocês, fazem, aplicabilidade, aqui um termo, vamos ver se será o correto, a Miguel logo me dirá, mas a minha pergunta teria que ver com o seguinte: tanto acontece online como offline, ou seja, vocês aplicam, enfim, o vosso, aquilo em que são, especialistas, pode ter impacto tanto numa loja física como também numa interface digital, correto? Isso mesmo. Às vezes achamos ou associamos muito o design apenas ao digital. Pensamos logo em sites e aplicações, porque é verdade, acabamos por usar muito o digital. Mas nós também atuamos noutros produtos que nada têm de digital. Por exemplo, as cartas da Segurança Social. Há uns tempos tivemos que ajudar a simplificar as cartas que as pessoas recebem em casa, a comunicar que vão
ou não receber um subsídio, quando também falamos de objetos físicos, por exemplo, a garrafa Pluma da Galp, pensamos também nestes objetos que à partida nada têm de digital, mas depois, na verdade, nós vivemos numa era muito multicanal. Significa que, de repente, estamos realmente a interagir com um site, uma app, mas logo a seguir passamos para um produto físico, ou ligamos para uma linha de apoio ao cliente, ou dirigimos a um balcão. Tudo isto é a experiência do utilizador e por isso nós atuamos em qualquer momento da experiência do utilizador, quer ela aconteça quando está a interagir com um sistema digital, online ou não, quer em situações do mundo offline, digamos assim. Portanto, o design é muito mais do que a estética. É pensar em todos os momentos da experiência, como é que eu vou criar uma relação com o utilizador a cada momento, independentemente do touchpoint com que ele esteja a interagir. E como é que vocês conseguem aqui, equilibrar este desafio que hipoteticamente poderá ser, marcas ou instituições ou organizações que têm targets muito distintos? Vamos, por exemplo, pensar aqui na segurança social, que eu sei que é um projeto que a Miguel acompanha e que, a segurança social, temos aqui diferentes targets, pessoas de diferentes idades, de diferentes contextos, lá está, Sim, que vão ao online, mas que podem também receber as cartas em casa, que vão aos espaços físicos. Como é que, por exemplo, num caso destes, vocês conseguem de alguma forma ter isso em consideração, não é, que podem ser aqui pessoas com características muito distintas, mas o denominador comum é o serviço, não é? O serviço, neste caso, a segurança social. Como é que vocês têm isso em consideração, os diferentes targets, quando o público é muito massificado, não é? Como é que, por sim, sim, exemplo, o sim. caso da segurança social, ou até de um banco, também sei que, por exemplo, Sim, acompanha projetos para o Santander, ou até a EDP também, que tem imensos targets. Pode-nos explicar aqui um bocadinho esta, sim. ou seja, como é que do tão disperso, né, porque os targets têm realmente características muito distintas, como é que se encontra o tom ou o denominador comum? Sim, essa é uma pergunta muito pertinente. Ainda ontem falava desse tema com os meus alunos do IAD, porque perguntavam precisamente, então em produtos que têm um público tão diversificado, com diferentes níveis de literacia, temos experts em tecnologia e temos pessoas que não percebem nada do assunto e que ficam nervosas ao clicar em qualquer botão. Com o MBWay isso também acontece. Por exemplo, a segurança social, como a Marta acabou de dizer. Nesses casos, o denominador comum é a simplicidade. Porque a simplicidade é incrível, porque inclui, lá está, pessoas com níveis de literacia acima da média, pessoas que se sintam mais inseguras, que tenham menos conhecimento. Eu nunca vi nenhum utilizador, nem que tenha um doutoramento em astrofísica, a queixar-se: esta aplicação está simples demais. Isso não acontece. As pessoas gostam de eliminar barreiras. Vamos pensar no mundo físico. Não é? Não é por eu ter um curso superior, estar mais à vontade com tecnologia, ter mais conhecimento digital, financeiro, o que for, que quando atravesso uma porta, eu não me importo que aquela porta seja complicada de abrir. Não, isso não acontece. Eu quero que aquela porta seja sempre fácil de abrir, que eu não tenha que pensar sequer como é que ela se vai abrir. E quando usamos produtos e serviços no nosso dia a dia, quando lemos uma carta de segurança social, quando enviamos dinheiro através do MBWay, é suposto essa tarefa ser fácil de concretizar sem eu que tenha que pensar muito, sem eu ter que ser muito conhecedora dos temas. Eu simplesmente navego com facilidade, com intuitividade. E esse simples parece tão simples, mas na verdade, eh, traz aqui um conjunto de desafios, não traz? Porque aquilo que talvez seja simples para mim possa não ser tão considerado simples, por exemplo, para a Miguel, ou então como é que se encontra, não é, o equilíbrio certo do simples, eh, certo? Sim, essa também é uma boa pergunta, que às vezes, não só porque às vezes nos perguntam tanto tempo para chegar a algo tão simples, dá trabalho chegar a algo Exatamente, é isso simples. mesmo. Sim, Simplificar os sim. processos, porque o simplificar também pode variar da percepção que temos, não é? Sim, 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 sim. Às vezes digo, quando estou, por exemplo, a simplificar conteúdos que é mais a minha área de especialização, quando demora algum tempo a chegar a um texto bastante simples, partindo de um texto bastante complexo, quando me dizem tanto tempo, e eu respondo até na brincadeira, se me dessem mais tempo, isto ainda estava mais simples. Não é?
Portanto, E sobretudo em áreas, que são um pouco mais codificadas na linguagem. Vamos supor, por exemplo, que a banca é um exemplo isso, disso, até porque é um sistema regulamentado, está aqui uma série de regras, né, de terminologia que tem que cumprir, a própria segurança social também, sem não é? dúvida. E muitas vezes aquilo que acontecia, ok, recebíamos um e-mail ou uma carta e no final perguntávamos: "Ok, isto quer dizer exatamente o quê?" Porta Isso e mesmo. é aqui o tal mindset de simplificar, cumprindo as regras do setor e o protocolo. Sim. Sim, sim, é preciso cumprir essas regras, é preciso respeitar a personalidade de cada marca para manter ali a voz e o tom que são característicos daquela marca, para de repente não parecer que eu estou a falar com outra marca qualquer, isso também não cola. Por isso, há tudo isso que é necessário respeitar quando estamos a simplificar, mas para além de estarmos habituadíssimos a lidar com equipas de compliance, com equipas jurídicas, aliás, na nossa própria equipa nós temos aconselhamento jurídico para já começarmos também a conhecer os meandros dessas regras mais complicadas e percebermos como é que podemos simplificar sem perder o rigor. Isso para nós é algo muito importante. Continuar a simplificar, mas manter o profissionalismo, o rigor, transmitir confiança, credibilidade. Todos estes aspectos são muito importantes para potenciar que um ser humano confie numa máquina. É a partir daí que eu vou conseguir estabelecer uma relação de confiança entre um utilizador e uma interface. Mas voltando um pouco atrás, àquilo que a Marta perguntava sobre depois como é que percebemos se simplificámos o suficiente ou se simplificámos na direção certa. Nós também fazemos muito, entre várias atividades, mas aquela que é a nossa joia da coroa, digamos, testes com utilizadores reais, em ambientes reais. Por exemplo, quando foi da garrafa da pluma, nós transformámos o nosso escritório numa cozinha improvisada para simular verdadeiramente as condições, o mais próximo possível, claro, da utilização da garrafa. Por isso, qualquer produto ou serviço que nós façamos, que nós desenhemos, vamos depois experimentá-lo com utilizadores reais. Nas cartas da Segurança Social, fomos para a loja do cidadão acompanhar pessoas a ler as cartas para perceber que dúvidas é que tinham sobre uma aplicação ou um site. No nosso laboratório de usabilidade, também montamos as condições para simular uma interação o mais realista possível e perceber onde é que as pessoas estão a ter dificuldades, onde é que tudo corre sem fricção e, numa lógica de melhoria contínua, ir iterando o produto ou o serviço cada vez aproximando mais das necessidades das pessoas, daquilo que esperam, daquilo que as deixa completar a sua tarefa da forma mais rápida e eficaz. E, se possível, ficarem satisfeitos com isso. E, se, dividirmos, em serviços e em produtos, ou seja, que os vossos serviços sejam aplicados, hum, a serviços, por um lado, e por outro lado em produtos, qual é, ao nível de cota de mercado, a Miguel tem ideia do que é que fazem mais? O trabalho e o vosso conhecimento será mais aplicado a produto, como é o caso, por exemplo, da garrafa da Pluma, ou a serviços como é o exemplo da carta para a segurança social. Sim, diria que mais a serviços. Acho que vivemos numa era também ela mais de serviços e que normalmente o digital se liga mais a serviços, por isso diria que atuamos mais na parte dos serviços. Mas é como disse, de vez em quando também aparecem estes projetos mais de produtos físicos. Nós temos na nossa equipa, por exemplo, service designers, UX researchers, portanto, eles estão mais do que capacitados e habituados também a trabalhar com produtos físicos. Já levantou aqui um bocadinho o véu dessa da pergunta que eu lhe vou fazer, ou melhor, da resposta, eventual resposta à pergunta, mas falar exatamente disto, da questão da da equipa da Tangível, que é, já falou aqui, deu o exemplo, por exemplo, da questão do jurídico, não é, que tem apoio, quando sempre que é necessário, e que outro tipo de profissões ou de formações a vossa equipa tem? Vocês são quantos neste momento? Nós neste Ah, momento somos cerca de 60 e muitos, ok? boa, Já boa. estamos cá E full. ao nível de formação e de áreas, de áreas, Sim. explique-nos um bocadinho quem é a equipa, tangível.
Equipa tangível, uma das grandes forças da equipa tangível, para além de que somos todos muito bem dispostos e gostamos muito de trabalhar juntos, acho que isso é algo muito positivo. Temos aqui um ambiente muito bom de camaradagem, de espírito de equipa, mas somos uma equipa muito multidisciplinar. Vimos de áreas muito diferentes. Significa que temos pessoas aqui que vêm da área de design, da programação, mas também da psicologia, da antropologia. Temos até uma enfermeira, decidiu mudar a sua carreira já depois de estar a trabalhar num hospital, mas que lá está, tem em comum connosco isto de gostar de pôr as pessoas no centro de tudo, de se preocupar com o bem-estar das pessoas. Temos pessoas de jornalismo, de copywriting, temos tradutores, temos pessoas que vêm da área de direito, precisamente para termos depois essa visão e esse pensamento mais das pessoas dessa área. Ou seja, acabamos por ter perfis muito diferentes, mas que se complementam, para conseguirmos falar todos a linguagem, o idioma uns dos outros, porque depois no dia a dia, nos projetos, é isso que acontece. É preciso saber falar a linguagem dos clientes, saber falar a linguagem dos utilizadores. Por isso, quanto mais estivermos sensíveis às áreas uns dos outros, às preocupações uns dos outros, porque é natural que eu vá puxar mais a brasa à minha sardinha, no sentido em que estou mais preocupada com o conteúdo, com a linguagem, mas a colega de visual design está mais preocupada com o que é que as cores transmitem, o que é a hierarquia de informação visual vai transmitir. Mas é a conjugação que acho que faz da equipa tangível especialmente forte nesta área do Human Centered Design, porque combinamos diferentes experiências, diferente conhecimento, temos também uma equipa de acessibilidade. Como é que eu me esqueci de falar desta equipa tão importante, não é, que se preocupa em trabalhar as experiências, os produtos e os serviços para que possam ser usados por qualquer pessoa, independentemente de terem limitações cognitivas, físicas, motoras. Portanto, essa equipa aqui também é uma equipa pela qual temos muito carinho, porque quanto mais pudermos, no fundo, tornar os produtos fáceis e simples de usar e acessíveis a toda a gente, mais realizados nos sentimos. Portanto, acho que é essa diversidade que existe aqui dentro que nos torna uma equipa tão forte e que contribui para as experiências efetivamente se tornarem mais simples. E que bom seria, Miguel, permita-me aqui apenas uma parte, que essa equipa com quem falou com tanto carinho, que eu diria que é uma pequena provocação, que tivesse ainda mais trabalho, não é? Que viessem ainda mais projetos, que os ocupassem assim imenso, porque seria sinal que as marcas e as instituições, Sim. em Portugal estariam um pouco mais atentas, a áreas que porventura ainda não estão e que poderiam estar, não é? Sem Miguel, dúvida. está na empresa há 13 anos, eu não lhe posso obviamente perguntar como é que foi há 22 anos, porque não estava lá, no entanto, quando a empresa foi fundada, mas da experiência deste tempo de mais de 13 anos, nota que as empresas e as instituições, estão cada vez mais atentas a este aspecto do human design. Ou seja, há uns anos Sim. atrás, há cerca de uma década seria: "Mas o que é que na verdade é isto? Isto importa mesmo?" Sem Tem dúvida. sentido mais próximo? Sem dúvida. E isso vê-se de diferentes formas. Quando eu comecei a trabalhar nesta área, eu e os meus colegas fazíamos de tudo um pouco, quase one man show. Porque tão depressa estávamos a desenhar os ecrãs dos sites, das aplicações, como estávamos a conduzir testes de usabilidade, a moderar entrevistas. Ou seja, o facto de fazermos de tudo um pouco demonstrava que o mercado ainda estava pouco maduro. E algumas destas atividades que nós chamamos de research, eram quase às vezes feitas à socapa, porque era muito difícil arranjar budget para este tipo de atividades. Parecia que só queriam que nós nos sentássemos ao computador, desenhássemos, não é? Que aparecesse dali, saísse dali a melhor aplicação possível, o melhor site possível. Por isso, à medida que o mercado foi ganhando maturidade, para além das pessoas se irem especializando nas diferentes fases que a criação de um produto, de um serviço envolve, nós também sentimos que aumentou esta nossa margem de manobra para conduzirmos este tipo de atividades em que vamos ouvir, observar as pessoas e depois testar. Essa é uma demonstração muito clara de que o mercado está a mudar. Outra coisa que nos temos apercebido, por exemplo, é que antes, quando chegava um projeto do Estado, dos serviços públicos, nós quase que fazíamos uma festa. Era muito raro haver um interesse por parte do Estado, que normalmente são instituições um bocadinho
ou ficam obsoletas um bocadinho mais depressa, ou muito burocráticas, e que fazem as coisas sempre da mesma forma há muito, muito tempo. E nós temos sentido uma enorme procura, uma grande vontade por parte de instituições públicas para serem elas a mudar, para serem elas a aproximar-se dos cidadãos, seja na linguagem, seja na simplificação dos serviços, na digitalização dos serviços. Por isso, sem dúvida que o mercado está a mudar muito e eu senti muito isso nestes últimos 13 anos. Boas notícias para todos nós, não é? Porque a partir é sinal que os produtos e os serviços nos chegam mais otimizados para aquelas que são as nossas necessidades da vida real. Hum, Ao olharmos para a vossa carteira de clientes, perguntar-vos se trabalham, a empresa é portuguesa, não é? Portanto, se trabalham, para o mercado nacional e também algum internacional ou, apenas nacional. Não, também trabalhamos para o mercado internacional. É verdade que somos um país pequenino, mas há muito para fazer ainda aqui, ainda há muito atraso para compensar face a outros países, embora eu acho que Portugal até está sempre na crista da onda e tem aqui empresas e pessoas com muita vontade de inovar, por isso, até acho que temos as condições ideais para proporcionar melhorias e fazê-lo com muita garra, mas temos aqui ainda muito, muito espaço para fazer melhorias. Ainda assim, até porque é bom aprendermos com experiências diferentes e porque a Tangível faz parte de um consórcio de empresas a nível mundial, a UX Alliance, significa que este consórcio tem um parceiro, uma empresa em cada país, que é a empresa de referência em UX em cada país, e com isso faz com que surjam projetos de cooperação. Às vezes há marcas que trabalham em mais do que um país, mas percebem que há diferenças no mercado, no contexto. Por exemplo, há uns tempos uma fintech francesa que queria entrar no mercado português pediu-nos ajuda para perceber exatamente como é que era a relação dos portugueses com a banca, com o dinheiro, com os pagamentos, porque sabiam que o nosso contexto era muito particular, por exemplo, por causa da nossa rede multibanco. Por isso, surgem muitas vezes estes pedidos para fazermos research em Portugal, vindos de empresas de fora, mas também acontece o contrário, virem buscar o nosso conhecimento e levarem para as suas empresas no estrangeiro. Portanto, na Europa, em África, continente americano, já temos também projetos a decorrer. Além disso, e há bocado esqueci-me de referir isto, acho que é muito importante. Na Tangível, nós temos uma enorme vontade de partilhar conhecimento. Não temos nada aquela postura de aprendemos algo e guardamos para nós, porque o segredo é a alma do negócio, não é? Na verdade, nós acreditamos que quanto mais as pessoas estiverem sensíveis a estes temas nos quais trabalhamos e quanto mais pudermos partilhar conhecimento, ganhamos todos. Por isso, a Tangível tem a sua própria academia de formação, a Tangível Academy. E na Tangível Academy partilhamos a nossa experiência real em projetos no contexto português, portanto, fugimos da teoria e falamos de como é que aplicamos o nosso conhecimento no mundo real e o que é que trazemos daí. E a Tangível Academy também tem estado a trabalhar fora de Portugal. De repente começámos, por exemplo, também a dar formação em Angola. Isso foi engraçadíssimo, porque há aqui muitas diferenças culturais que fazem com que os nossos exemplos tenham que se ajustar à realidade deles. Felizmente, como já tínhamos tido a oportunidade de trabalhar para projetos também de empresas angolanas como a Unitel, nós já tínhamos começado a ganhar esse contexto. Por isso, nós vamos além fronteiras, não só para simplificar a vida das pessoas, mas também para partilhar conhecimento daquilo que temos vindo a fazer no nosso país e aprendido com projetos também com clientes estrangeiros. Precisamente desse conhecimento que acabam por amealhar, não é, por ter tanto a nível do mercado português como, no fundo, do mercado global, não é, estamos aqui a falar também de diferentes continentes, portanto, somando todo esse know-how e também sei que está ligado à área académica também, quais são as áreas que Miguel considera que, têm mais potencial de possibilidade de aposta por parte aqui na questão do human design? Áreas de negócio ou serviços ou produtos que a Miguel acredita que vão, crescentemente, apostar nesta área? Sim. Ora bem, tudo o que seja serviços públicos tem uma grande, margem de manobra para fazerem melhorias na forma como se relacionam com os cidadãos. Portanto, aí há terreno muito, muito fértil. Mas depois, tudo o que sejam serviços de telecomunicações, a banca precisa
e tem feito muito esse esforço de se reinventar. Áreas da saúde, no fundo, acho que qualquer área, à velocidade que as coisas estão a mudar, sobretudo com a inteligência artificial, também a mudar muito a forma como nos relacionamos com a tecnologia, qualquer área neste momento tem todas as condições e precisa, mais do que ter condições, precisa de perceber que para ser diferenciadora tem que apostar nisto de proporcionar uma boa experiência aos seus utilizadores. Eu lembro-me sempre do caso dos táxis versus Uber, não é? Os táxis que cristalizaram um bocadinho o seu modelo de negócio e de repente apareceu a Uber no mercado com a fazer a mesma coisa, no sentido em que era transportar passageiros do ponto A ao ponto B, mas a transformar a forma, a experiência como esta tarefa decorria, como este objetivo das pessoas decorria, e por isso a ficar na preferência das pessoas para este tipo de deslocações. Por isso, qualquer negócio está a tempo, mas precisa de apanhar rapidamente este comboio, de fazer com que a experiência do utilizador seja o grande diferenciador estratégico face à concorrência. Referiu aí ainda que assim, de corrida, a questão da inteligência artificial, a pergunta é inevitável, Miguel, qual é que considera que é o impacto da inteligência artificial no vosso trabalho em concreto? Ora, inteligência artificial tem um impacto, é inegável, mas nós consideramos que é um impacto positivo, não só na forma de trabalharmos, mas depois também no tipo de soluções que podemos oferecer. Na forma de trabalharmos, vem acelerar muitos processos, mas eu penso sempre no exemplo que um dos meus colegas me deu há uns tempos. Vamos imaginar uma Bimby. A Bimby também veio para acelerar, para facilitar o processo de cozinhar. Mas se eu usar uma Bimby sem a receita, parece que estou ali às escuras e consigo fazer asneira na mesma. E eu falo por experiência própria. Já fiz muitas asneiras na Bimby que penso, como é que é possível? Tenho aqui um robô de cozinha que faz tudo por mim e melhor, e mesmo assim consegui fazer este arroz doce que ninguém quer provar. Como é que fiz esta maravilha? Nem a minha Chama-se avó. talento, Miguel. Não, mas eu estava a ser irónica, porque por acaso nessa situação, foi mesmo um desastre culinário, que ainda hoje é contado em muitos natais na minha família. Mas é um Lá ótimo está. paralelismo, Miguel, esse, da Bimby, desse seu episódio com a inteligência artificial. Fiquei fã desse paralelismo, agora com Sim, todo, fora de brincadeira, com todo o respeito mesmo. Mas acho que há uma ótima forma de se perceber a sim, potencialidade e, ao mesmo tempo, o risco, no sentido em que não resolve tudo, nada por si. tem muito potencial, tem tudo para acelerar, para trazer efetivamente melhores resultados, mas precisa de ser usada com sentido crítico, com experiência, com know-how. Porque senão qualquer pessoa, como eu, pode fazer um péssimo arroz doce, apesar de ter aquela ferramenta maravilhosa à sua disposição. Por isso, nós usamos inteligência artificial, é verdade, mas não dispensando esta parte do conhecimento, do sentido crítico, do contexto. O contexto é fundamental para que os resultados sejam úteis e realmente valiosos. Depois, isto no contexto de trabalho. Depois, ao outro lado das soluções, ah, para nós, as pessoas continuam a estar no centro de tudo. Isto significa que se há uma tecnologia nova que aparece e que vem simplificar a vida das pessoas, nós usamos. Agora, usar só porque sim, só porque é moda, só porque em teoria vai ser mais fácil, mas e se efetivamente não for? E se não vier resolver um problema? Eu sem saber o contexto, sem saber os problemas reais, não consigo propor soluções adequadas. Por isso, sim, nós estamos super receptivos à ideia de utilizar a tecnologia para facilitar a vida das pessoas, se mantivermos esta premissa sempre presente. Esse é o nosso objetivo. Se for para simplificar, se for para ser útil, então venha ela, venha a inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia. Mas só porque sim, não é estratégico. Não acrescentaria mais nada. Aliás, acho que é um ótimo mote para, para irmos para a última pergunta. A Miguel já sabe que eu não a posso deixar ir embora sem recorrer aqui ao GoPod, que são as cartas para conversas de podcast inesquecível da Escola Portuguesa de Podcasting. Vou então baralhar, está bem, com a sua autorização. Vamos então ver qual é a pergunta que vai sair aqui à Miguel. Vamos ver. Ah, eu vou mostrar para quem está a ver em vídeo, mas vou ler, obviamente. Miguel, deixa uma recomendação de um livro, ferramenta ou recurso que adore.
Ah, esta é boa. Então, eu se calhar até consigo chegar a mostrar o livro, deixa-me ver se e não estava preparada, mas este é um livro que eu recomendo sempre. Ele lê-se muito bem, muito pequenino, chama-se Content Design, da Sarah Richards, que agora mudou de nome, agora é Sarah Winter, mas esta edição é mais antiga, por isso ainda tem este nome. E que fala desta ideia de que para transmitir uma mensagem há muitas formas de o fazer. Há a forma que às vezes recorremos mais facilmente são as palavras, mas não é à toa que às vezes se diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isto significa que há muitas formas, algumas mais rápidas, algumas mais eficazes, de transmitir uma mensagem. E o design pensa como é que será a melhor forma, o melhor formato para transmitir uma mensagem ao utilizador, de forma a que ele tenha que ter o menor esforço possível, de forma que ele consiga abrir a tal porta que eu usava como exemplo do mundo real, mas as portas que também podemos imaginar existirem em aplicações, em sites. Como é que eu vou construir essa porta para que ela seja o mais intuitiva, o mais simples de usar? E content design é muito isso, é pensar que formas é que o meu conteúdo pode assumir para eu mais facilmente conseguir transmitir uma mensagem. A Sarah Richards, Winter, trabalhou e trabalha muito com o GOV e com o governo do UK, precisamente para simplificar a forma como transmite informação, conteúdos aos cidadãos. É por isso que muitas vezes usamos o site do governo do UK como um excelente exemplo de como comunicar com os cidadãos. Por isso, este é um livro que eu recomendo sempre para qualquer pessoa, seja da área de conteúdo ou não ler. Vai torná-la uma melhor profissional, preocupada com a experiência do utilizador. Miguel, eu já achei interessantíssimo e, portanto, é uma sugestão que encaixa claramente em mim, até porque adoro ler e é uma área f- que está ligada à comunicação também, de alguma forma, e, portanto, fiquei curiosa, portanto, vou certamente ler. Obrigada pela sugestão, terem atenção então que o nome da autora agora está diferente quando for a pesquisar. Muitíssimo obrigada. Pela sugestão, muito obrigada. Foi um gosto recebê-la aqui no É Comunicar que nos Obrigada entendemos, eu. que de uma forma tão simples e tão leve, e tão perceptível, de uma forma simplificada, mas que é difícil de o fazer, nos conduziu aqui a este tão bonito universo do Human Design. Obrigada e até breve. Muito obrigada, Marta. Até breve. Obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!